Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão, uma aula temática que tem como objetivo tratar de assuntos mais importantes e sugeridos por vocês. O LabFaz é sempre ministrado por especialistas que vão dividir sua experiência com a gente. Essa é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia LabFaz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone, fique atente. Ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm um momento de perguntas e inscrições para a fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa as falas, principalmente das minhas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atente. Se houver uma interrupção, não se justifique. Apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula. Por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais. Porém, é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite as professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estamos aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a este no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Miguel Ribeiro. Obrigado, Abda. Boa noite. Boa noite a todos. Nós temos no aulão de hoje a presença do ACQ. ACQ é a sigla de Antônio Carlos Queiroz, um jornalista de muito tempo, que eu conheço há muito tempo já, e é uma referência na categoria. E nós o trouxemos aqui hoje para tratar sobre cooperativismo, porque o ACQ tem uma história, né, muito importante aí na categoria dos jornalistas, né, com a cooperativa habitacional dos jornalistas. Ele é um dos fundadores e foi presidente, eu acho que mais de uma vez, né, eu acho, né, da cooperativa. E a ACQ também tem uma, e por conta dessa relação aí com a cooperativa, mas não só com a cooperativa, acho que ele tem a ver também com os processos da organização também dos trabalhadores da categoria dele. Por isso a cooperativa é uma das, eu acho que é uma das frentes, né, que essa categoria tem. E ele está aqui porque acabou sendo um estudioso desse tema, e eu pensei, né, não sei o quê, porque sempre ouvi falando de cooperativismo, e embora não seja uma cooperativa de trabalho, que ele tratou lá nos jornalistas, porque os jornalistas também têm uma cooperativa de trabalhadores, né? Ele reúne muito conhecimento do que eu já ouvi, que ele transmite para a gente. Eu acho que, para nós, hoje, é importante assim, ter acesso a essas informações sobre um processo de organização e formalização coletiva, né, que nos une para um objetivo comum, né? Eu acho que tem muito a ver com o processo do backstage. Por isso a gente recebe assim, com muito... é uma honra para nós esse aqui, já te agradeço. É uma honra para nós ter você aqui, e acho que nós temos muito a aprender hoje, né, sobre organização e sobre formalização, né, com mais esse tema de cooperativismo. Por isso, abro a palavra ao ACQ agora. Ele nos pediu de 15 a 20 minutos para fazer uma exposição sobre esse tema. Então, eu sugeriria a todos que anotassem suas questões, né? O Abder já combinou de... Obrigado, ACQ. É contigo agora. Miguelzinho, obrigado. Eu agradeço o seu convite. Acho que é uma honra participar desse aulão. Sou ainda presidente da Cooperativa Habitacional de Jornalistas, que está em fase de liquidação,
depois de ter cumprido seus objetivos. E, de alguma maneira, eu tenho alguma experiência também com a categoria dos técnicos aí de espetáculo, por duas razões. Uma é que eu faço uma animação cultural na livraria Sebim, organizando alguns shows e algumas apresentações, como o Dia da Clarice Lispector, o Dia D do Carlos Drummond de Andrade. E, como eu sou editor do Guia Musical de Brasília, a gente organizou vários shows musicais lá no Quifilé, por exemplo, o restaurante Quifilé. E aí eu aprendi alguma coisa sobre essa questão do fornecimento de teclado, o fornecimento de palco, etc., microfone aqui. Eu conheço um pouquinho dessa área. Mas eu estou aqui para falar do cooperativismo. Eu tenho uma longa experiência no cooperativismo, na Cooperativa Habitacional de Jornalistas, que chegamos a construir em Águas Claras 1.100 apartamentos em 4 condomínios: o Imprensa 1, Imprensa 2, Imprensa 3 e Imprensa 4. E o grande interesse dessa história é que nós fizemos esses apartamentos, 1.100, com recursos próprios de cada cooperado. Nós raramente tivemos que pedir alguma coisa emprestada a bancos. Às vezes, o cara pagava o saldo devedor depois que recebeu o apartamento, mas a construção propriamente dita, num período que foi mais ou menos aí de 10 anos, a gente fez esses apartamentos sem qualquer recurso do Estado ou de algum banco, mesmo porque não havia crédito imobiliário pela Caixa, não havia Banco Nacional de Habitação, foram recursos próprios. Evidentemente, eu vou falar um pouquinho aqui da ideia de uma cooperativa de trabalho e de bens, de fornecimento de bens e serviços, que seria, na minha opinião, a cooperativa adequada para os técnicos de espetáculo. Pelo que o Miguelzinho me disse, essa é uma categoria que está vivendo uma situação extremamente precária neste momento, precariedade que se agravou com a pandemia, e que é uma categoria que não tem muito apoio, ao que parece, do sindicato dessa categoria. Então, pelo que eu soube, vocês estão aí cogitando a possibilidade de organizar uma associação. E aí haveria duas possibilidades: ou se organiza uma associação para defender os interesses da categoria, ou se organiza uma cooperativa. Eu entendo que uma cooperativa seria um negócio melhor. Por quê? Porque uma cooperativa é, na verdade, uma empresa de gestão coletiva e que pode agir em determinadas circunstâncias exatamente como uma empresa, embora, teoricamente e do ponto de vista legal, ela não vise ao lucro, como uma empresa comercial ou industrial comum. Cada sócio da cooperativa é um dos seus proprietários. Então, numa cooperativa, você não tem patrão, você é dono do seu negócio. E essa cooperativa pode ter o mínimo de 7 membros e sem limite de participação. Podem ser dezenas ou até mesmo centenas de pessoas. Essa cooperativa ela pode organizar, por exemplo, pode ofertar para o mercado de trabalho um monte de trabalhadores. Vocês poderiam fazer, por exemplo, uma bolsa de trabalho em que você define uma fila de pessoas que entrariam no mercado de trabalho para atender a demanda durante 1 mês, ou 2 meses, 3 meses.
Isso ela poderia fazer assim de uma maneira profissional, e aí ela própria faria o contrato com o demandante. Por exemplo, um cantor que quer organizar um show, ela procura a cooperativa e diz: olha, eu vou precisar de tantos técnicos, vou precisar de um teclado, um piano, vou precisar de um palco assim assado, né? E aí a cooperativa organizaria essa mão de obra para o demandante. Numa situação de precariedade como a que vocês estão enfrentando, essa cooperativa poderia, por exemplo, organizar compras de bens básicos, a compra do mês, cestas básicas, tal, a preços mais baratos para distribuir com a categoria. Em vez de cada um sair por si, a cooperativa poderia, por exemplo, cada pessoa compra, digamos, 5 quilos de arroz por mês. A cooperativa poderia comprar 500 quilos para 100 pessoas. O preço seria muito mais barato. Seria, então, uma vantagem muito interessante esse tipo de organização. Uma cooperativa poderia fazer convênios com escolas, com restaurantes, com cinemas, com qualquer fornecedor de bens e serviços que poderia dar descontos, por exemplo, para a cooperativa, para os membros dessa cooperativa. Enfim, tem um monte de possibilidades que a cooperativa poderia oferecer para os seus filiados. É muito interessante a cooperativa, organizada na Inglaterra, na cidade de Rochdale, em 1844, foi organizada por 28 trabalhadores da indústria têxtil que eram extremamente pobres. E aí eles resolveram organizar um armazém de secos e molhados. Eles recolhiam uma mensalidade de cada um desses 28 tecelões, e aí, com essa grana, eles pagavam o aluguel lá do armazém e compravam bens, farinha, trigo, aveia, para os seus membros. Então, ficava muito mais barato do que isso. No século XIX, estou falando do século XIX, quando foi organizada essa primeira cooperativa, alguns teóricos sociais, como o inglês Robert Owen, ou os franceses Charles Fourier e o Louis Blanc, eles achavam que as cooperativas poderiam ser uma alternativa ao próprio sistema capitalista. Eles achavam que você poderia eliminar os patrões e que o fruto do trabalho dos cooperados filiados às cooperativas seria revertida toda para a classe trabalhadora. E eles tinham essa ideia de que, por exemplo, na França, tinha as tais das oficinas sociais. Então, uma parte das mensalidades que eles recebiam poderiam ser melhorar o salário de cada trabalhador, e a outra parte eles investiriam na aquisição de máquinas, na aquisição de instrumentos de trabalho para atrair novos sócios, novos trabalhadores. Na verdade, a cooperativa nunca foi alternativa ao sistema capitalista. Ela, na verdade, sempre foi uma espécie assim de organização de ajuda mútua, uma organização que ajudava os trabalhadores a enfrentar os problemas que sofriam no mercado de trabalho, quando ficavam desempregados, ou conseguiam algumas colocações com maior vantagem quando representados pela cooperativa. Então, na verdade, as cooperativas acabaram se transformando em empresas do próprio sistema capitalista, embora, teoricamente, as cooperativas não têm o objetivo do lucro,
porque, como é uma organização de sócios proprietários, qualquer ganho extra dessa cooperativa é repartida entre esses mesmos proprietários. Eu estou dizendo isso porque, quando você ouve falar, por exemplo, na cooperativa Cutia, que é uma das grandes cooperativas que fizeram história no Brasil na área da agropecuária, a gente entende um pouco como é que funciona isso. Ela é formada, então, por sócios, mas ela está completamente inserida no sistema capitalista. Talvez o sistema mais amplo, o maior do mundo, esteja no Vale do Mondragón, na Espanha. Na década de 30, por aí, um padre organizou um sistema cooperativista, ainda lá no regime do Francisco Franco, o regime fascista, e esse tipo de organização era um jeito dos trabalhadores se defenderem da falta de emprego, da fome, etc. E eles organizaram cooperativas em todos os setores. Eu fiz um curso de cooperativismo lá em Mondragón e fiquei impressionado porque lá nessa cidade, no País Basco, lá na Espanha, tudo é cooperativado, tudo. Os cursos de língua, as fábricas de fogão, até mesmo a universidade é uma cooperativa. Era interessante que, ao visitar a fábrica de fogão, e que também tinha lá uma fábrica de lavadora de louça, a gente percebeu o seguinte: como estava perto do Natal, essa cooperativa contratava um monte de trabalhadores, inclusive de outros países, porque os trabalhadores locais não eram suficientes para produzir o que seria vendido no Natal. Então, você tinha ali os trabalhadores, donos da cooperativa, contratando trabalhadores de fora. E dava oportunidade para esses trabalhadores de fora se cooperativarem. Eles podem, inclusive, contribuir com o aporte de capital para essa cooperativa e acaba se transformando em sócio. Então, Mondragón é um negócio tão interessante que eles tinham, eu não sei se tem ainda, mas tinham uma fábrica de peças de automóvel no ABC Paulista. Eles fabricavam peças de automóvel aqui, tem trabalhadores na China, em várias partes da Europa, e é uma cooperativa assim com milhares de sócios, são 80 mil pessoas associadas, em 250 entidades diversas, das quais 95 são cooperativas. E para se ter uma ideia do valor que esse pessoal produz, no exercício de 2020, eles produziram 10,8 bilhões de euros, algo como 70,6 bilhões de reais. E fizeram investimentos da ordem de 2 bilhões de reais, ou 335 milhões de euros. E é uma cooperativa, por exemplo, que nos seus processos industriais, eles têm um monte de patentes de processos industriais, comerciais, tem 14 centros de inovação e pesquisa, desenvolvimento de pesquisa, tem 2.400 pesquisadores, e só em desenvolvimento de pesquisa e inovação, tecnologia, eles investiram 180 milhões de euros em 2020. Então, são, como eu disse, empresas inseridas dentro do sistema, mas voltadas para os seus sócios. Os ganhos que essa cooperativa tem são revertidos para os seus sócios. Quando a primeira cooperativa foi fundada em Rochdale, na Inglaterra, em 1844, eles definiram alguns princípios que são seguidos com mais ou menos modificações até hoje
Esses princípios são: você entra por sua livre e espontânea vontade, a adesão é livre. E também, por sua livre e espontânea vontade, você pode sair da cooperativa. O controle da cooperativa é democrático. A assembleia é a instância superior de decisão. As cooperativas têm o princípio da neutralidade política, racial, religiosa, enfim, ela é completamente neutra para evitar dissensões entre os seus sócios. Elas, em geral, esse é o princípio lá da época, fazia vendas à vista, em dinheiro. Evidentemente, isso é um princípio que evoluiu depois. Você devolve os excedentes, os ganhos anuais, se sobrar naquele período, você reparte esses ganhos entre os sócios. Evidentemente, se der prejuízo, o prejuízo também é repartido entre esses sócios. Você tem interesse limitado sobre o capital. Então, a decisão do cooperado na cooperativa depende, ele só tem um voto, embora ele possa ter mais cotas-partes do que outros sócios. Então, a democracia é baseada no indivíduo e não no capital. E a limitação de capital para que determinados sócios, se não tivesse essa limitação, ela poderia comprar a empresa, e aí seria uma empresa comum e não cooperativa. E tem um outro princípio muito interessante, que são os investimentos em educação. As cooperativas elas têm como princípio educar os seus sócios e educar também os seus funcionários, que eventualmente podem ser ou não sócios. Sua secretária, o advogado, o técnico ali de informática que você contrata, se for o caso, etc. Então, esses princípios, eles fazem parte da legislação do cooperativismo. Nós temos uma lei, a Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define o sistema brasileiro, a Política Nacional de Cooperativismo, e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. No artigo 3º dessa lei, isso aqui é muito interessante para definir o que é cooperativa do ponto de vista legal no Brasil. Ele diz o seguinte, que celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Então, você não tem lucro, você tem ganhos ou perdas, que são repartidos no final do exercício. No artigo 4, eles dizem o seguinte, que as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, outra diferença com uma empresa comum, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: adesão voluntária, o número ilimitado de associados, variabilidade do capital social representado por cotas-partes. Você pode adquirir mais de uma cota-parte. Limitação do número de cotas-partes do capital para cada associado, para evitar justamente que alguém adquira a cooperativa. Incessibilidade das cotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade. Você não pode negociar suas cotas-partes com uma pessoa de fora da cooperativa. O que pode acontecer é o seguinte: se você estiver disposto a sair da cooperativa, você passa essa sua cota-parte para um cara que vai se tornar sócio no seu lugar. Você troca de lugar assim.
Singularidade de voto, em que você vota cada pessoa é um voto. Existem algumas centrais de cooperativas, federações, etc., em que o voto pode ser proporcional, são outras regras, mas, em geral, é a singularidade do voto. Cada pessoa tem um voto e faz esse direito singularmente. O quórum para funcionamento e deliberação da Assembleia Geral é baseado no número de associados e não no capital. Então, é sempre a pessoa, a figura mais relevante numa cooperativa. O retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às operações realizadas pelo associado. Então, isso é interessante e, evidentemente, o prejuízo também seria na proporção do capital do cara colocado dentro da cooperativa. Indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social. Você faz fundos para a educação e fundos de reserva para você resolver certos problemas excepcionais que são necessários. Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial, social, etc. Prestação de assistência aos associados e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa, como eu mencionei no caso, por exemplo, de cursos, educação. Área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços. Tudo isso aqui, em geral, faz parte do estatuto da cooperativa. Eu já estou terminando a minha exposição, eu só queria dizer o seguinte: você tem hoje, no Brasil, 7 ramos do cooperativismo. Quem define esses ramos é a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, que tem no Distrito Federal uma organização que a representa, chamada Organização das Cooperativas do Distrito Federal, a OCDF. Essas organizações, elas ajudam em todo o processo de criação de cooperativa, inclusive dão cursos, elas ajudam a fazer o estatuto, dão dicas de como é que funciona, etc. E a OCB, ela definiu os 7 ramos. O primeiro ramo é o agropecuário, que inclui também os alunos de escolas técnicas de produção rural. Tem o ramo do consumo, que são cooperativas organizadas para adquirir bens para os seus sócios, da forma, por exemplo, que tem supermercados, mercearias, etc. E aí você tem o consumo, mais turismo e lazer, vistos como consumidores, e também a área educacional. Tem o ramo do crédito, em que cooperativas que funcionam para fazer crédito, emprestar dinheiro a juros mais baixos para sócios das cooperativas ou mesmo para entidade, pode ser individual ou para a própria entidade. Tem o ramo de infraestrutura, que é a da construção, incluindo a habitacional. Tem o ramo do trabalho, que é trabalho, produção, área mineral, turismo e lazer, quando são os profissionais que fornecem os serviços, a área especial, de pessoas com deficiências, etc., e a área educacional, incluída aí os professores. Eu entendo que a cooperativa dos técnicos de espetáculos se enquadraria nessa área do trabalho, produções de bens e serviços. Tem a área da saúde, que são os médicos, dentistas e demais profissionais de saúde. E tem o ramo do transporte, que é o transporte de cargas
passageiros e turístico. Então, esses são os ramos gerais das cooperativas. Ao longo das perguntas, das respostas que eu daria a vocês aí, conforme as perguntas, eu posso contar um pouco como é que foi a história da Coage, como é que nós organizamos essa cooperativa, que hoje é uma cooperativa habitacional, hoje enquadrada nesse ramo da infraestrutura. Estou à disposição. Maravilha, Antônio. A gente não tem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no... O Moisés acabou de se inscrever. Você quer fazer sua pergunta, Moisés? Por favor. Primeiro, eu queria agradecer, Antônio Carlos, por essa sua explanação sobre o assunto. Eu, como disse anteriormente, não compreendi, agora compreendo bem como é a cooperativa e como ela funciona. E eu anotei várias coisas que me chamaram muita atenção na sua fala, né? Essa coisa da cooperativa de bens e serviços, né? E aí eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto e pensar assim, é possível com uma cooperativa a gente ter convênio, por exemplo, com plano de saúde para oferecer tratamento dentário, qualquer tipo de tratamento de saúde para os cooperados? Que tipo de convênio, assim, escola, você falou que seria legal, né? A gente pode ter uma creche, a gente poderia ter um convênio com uma creche para que os filhos dos trabalhadores pudessem ficar um tempo. Como é que é essa questão dos convênios? Você poderia explicar um pouquinho melhor para mim, por gentileza? Claro, os convênios são extremamente simples e, em geral, as escolas, os cursos, restaurantes, creches, planos de saúde, eles têm todo o interesse de fazer esses planos, porque, em geral, uma cooperativa tem um conjunto de muitos cooperados e, evidentemente, eles querem ampliar a clientela. No convênio, você estabelece descontos. Então, um plano de saúde dentário, por exemplo, digamos que no mercado ele cobre aí, sei lá, R$ 50 por mês. Eventualmente, com a cooperativa, você podia fazer um desconto e pagar 30. Como exemplo, nós tivemos na Coage dezenas de convênios, dezenas. E era muito interessante porque você fazia, por exemplo, convênio com curso de línguas, e aí, de repente, apareciam mais 3 interessados em fazer esse convênio, porque o cara quer vender o serviço dele e, evidentemente, como a cooperativa tem muitos cooperados, fazer um convênio acaba gerando clientes novos que vão trazer membros de família, etc. Então, isso é muito interessante. É uma das tarefas mais triviais de uma cooperativa, a realização, a assinatura desse tipo de convênio. Eu tenho uma pergunta, então. Primeiro, qual a diferença básica entre associação e a cooperativa? Muito bem. Acho que essa é uma pergunta que eu queria compreender. E aí a segunda pergunta é se as cooperativas acessam as leis de incentivo. Por exemplo, a gente lida com o trabalho cultural, muitas vezes a gente acessa algumas leis, por exemplo, de incentivo culturais. A cooperativa ela também acessa da mesma forma que acessam as associações, os institutos? Olha, a associação, evidentemente, ela é definida por seu estatuto. Em geral, associações são organizações amplíssimas, cujos laços eles são muito frouxos. Eu me lembro que, na década de 70, um amigo meu, lá da minha cidade, que é Anápolis, ele mudou-se para Brasília e ele era professor. E aqui em Brasília existia uma associação de professores que tinha pouquíssima força para atuar em favor da categoria. Então, esse meu amigo ajudou a organizar o sindicato, porque, evidentemente, o papel
papel do sindicato tem objetivos muito mais sólidos do que uma associação. Digamos, uma associação de professores podia fazer um monte de coisa, podia assinar documentos, etc., mas não tem força, por exemplo, para negociar com os patrões. O sindicato, não. O papel dele legal é fazer isso. No caso de uma cooperativa, a cooperativa ela é uma espécie de empresa. Então, ela tem objetivos extremamente mais sólidos do que uma associação. Eu digo isso pelo seguinte, fazendo aqui um cenário de como é que atua essa categoria dos técnicos de espetáculo. Pelo que eu entendi, as pessoas, os técnicos, eles estão hoje meio largados no mundo, sem vínculos, ou com o sindicato, ou com associações, porque ela não foi fundada ainda, e, portanto, os serviços que eles conseguem acessar é por indicação de algum amigo, né? Vai fazer um espetáculo não sei aonde, um show não sei aonde, e aí um amigo indica o fulano, o cara vai lá e é contratado para fazer aquele trabalho. Eu diria que uma cooperativa, sendo uma empresa, ela poderia oferecer ao mercado, digamos ali, olha, eu tenho aqui na cooperativa 100 técnicos de espetáculo. E quantos você está precisando no mês de outubro? Né? Digamos que tenha um monte de shows aqui em outubro, etc. A empresa que vai fazer aqueles shows, ela poderia falar, não, eu preciso de 10 técnicos durante esse período aqui de outubro. Então, a cooperativa se organizaria e conseguiria esse trabalho para os 10 técnicos e ela própria representaria esses técnicos na negociação dos preços. Ela poderia, por exemplo, definir preços mínimos para a categoria. Em vez de deixar cada pessoa se virar individualmente, ela organiza a categoria com preços mínimos, parecido com o que um sindicato faz. Ele tem ali um determinado piso, que é a referência para algum jornalista, digamos, no caso nosso, individual, quando for negociar um trabalho, ele leva em conta aquele piso mínimo do sindicato. A cooperativa poderia fazer isso. Outra coisa que a cooperativa poderia fazer, que eu acho que a associação tem menos força do que isso, a cooperativa poderia fazer um fundo para adquirir equipamentos, teclados, palcos, tablados, um monte de equipamentos que se usam nos shows, spots de iluminação, etc. O trabalhador sozinho, ele não tem esses equipamentos. Ele teria que alugar certos equipamentos se ele quiser oferecer para aquela empresa que está fazendo o show, e aí ele vai repartir o que ele vai ganhar com o cara de quem ele alugou o teclado, por exemplo. A cooperativa ela poderia adquirir 1, 2, 3, 4 teclados. Todo mundo da cooperativa ajudaria a comprar esse equipamento e esse equipamento ficaria à disposição de todo mundo, tá certo? Então, isso era muito interessante, porque aí a cooperativa teria o resultado final do aluguel desse equipamento para o fundo de reposição dele, quando ele ficar velho, comprar outro, e o trabalhador que o usou ganharia a parte mais importante desse aluguel, porque foi ele que conseguiu esse negócio ali naquele momento. Então, eu acho que uma cooperativa, tendo essa natureza de empresa, ela é uma organização assim muito mais sólida para fazer o negócio. Posso fazer uma pergunta? Claro. Assim que um ponto que você tocou aí, que eu acho importante, essa diferença, é como se fosse uma empresa coletiva, né?
Exatamente. É uma diferença fundamental aí em relação a uma associação, né? O regime de um e de outro. Entretanto, eu acho que tem vantagens de acordo com aquele público. Você falou de uma coisa que eu acho que seria legal desenvolver, que tem muito a ver com a técnica, que é a inovação e o empreendedorismo, porque eu acho que o cooperativismo combina com essas coisas também, né? Ou seja, com processos de inovação e de empreendedorismo também ali combinados, né? Você tocou nesse assunto, eu acho que você podia desenvolver um pouco para gerar ideias boas aí para a galera. Olha, eu não acredito muito no conceito de empreendedorismo no sentido de você privilegiar o indivíduo. Existe hoje no país e no mundo inteiro a ideia de que cada indivíduo ele pode ser o seu próprio empresário. Então, aquela ideia do homem que se faz sozinho, sem ninguém, etc., essa ideia também empregada aí nessa teologia da prosperidade. É como se cada pessoa pudesse desenvolver-se, pudesse conquistar o mundo individualmente. Eu não acredito nesse esquema. Eu poderia dizer que uma cooperativa, de qualquer modo, ela faz uma espécie de empreendedorismo coletivo. Ela une a força de vários indivíduos, porque, de início, é uma organização de ajuda mútua. Eu estou dizendo assim, você tem uma categoria que está meio lascada, então, individualmente, eu não posso conquistar grande coisa. Pode até ser que um ou outro tenha uma sorte ali, ganhando a loteria, mas, no conjunto, a turma está lascada. Então, é muito interessante o seguinte, junta esforços e, coletivamente, resolve esses problemas. Então, o empreendedorismo, nesse sentido coletivo, reforça muito a categoria. Tanto que eu estou definindo uma categoria, eu estou definindo um universo que tem interesses comuns e um vai ajudar o outro, cada um vai aportar um pequeno capital, e esse capital pode ser grande, se for muita gente, tá certo? Então, no caso da inovação, eu acho que aí é muito interessante, porque a cooperativa ela pode oferecer aos seus membros formação que provavelmente a maioria não tem. Então, por exemplo, um trabalhador dessa área, se ele consegue, por exemplo, falar inglês, digamos, ou espanhol, ou outra língua, isso pode ser uma vantagem enorme para esse cara. Pode ser uma vantagem enorme, porque esse cara pode fazer trabalhos não só em Brasília, mas pode acompanhar, eventualmente, algum grupo, uma banda que viaja, etc. E pode dar assistência a algum grupo estrangeiro que vem para cá e tal. E, além do que, o cara abre horizontes muito grandes se ele aprende uma língua. Então, a cooperativa ela pode providenciar esse tipo de formação para os seus técnicos. Ela pode fazer, por exemplo, promover cursos sobre som, né? Sistemas de som. Pode promover cursos de iluminação, cursos de composição de palco. Enfim, ela pode fazer um monte de diferença na vida de cada membro dela, porque eventualmente a pessoa às vezes não teve ocasião de fazer um curso dessa área, e a cooperativa pode providenciar isso através de convênios. Por exemplo, ela pode fazer um convênio com o Senai, digamos, né? Ela pode fazer um curso com o Senai e o Senai vai dar um curso de iluminação para a turma. O som, ela pode dar curso, por exemplo, sobre esses meios digitais. Hoje tem esse monte de coisas
através da internet, através do Zoom, etc. Às vezes o cara não sabe ligar o Zoom e promover uma reunião desse tipo que nós estamos fazendo assim. Às vezes é difícil para a pessoa fazer esse tipo de coisa, não é? Aliás, a cooperativa pode organizar algum tipo de aquisição de bens, como celular ou algum tablet, para os seus sócios ou para os filhos desses sócios. Então, eu acho que, do ponto de vista do empreendedorismo, isso traz vantagens coletivas evidentes, e, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da formação das pessoas, a cooperativa pode ser uma mão na roda. Moisés, já fala, Moisés. Opa, eu levantei minha mãozinha aqui. Eu ia falar um pouco. Outra coisa que eu achei muito interessante que você falou, Antônio Carlos, é da forma como são os princípios. Eu estava anotando aqui para te fazer essa pergunta quando você começou a falar sobre os princípios que regem, né, assim, uma cooperativa. Essa coisa da democracia, de você ter uma horizontalidade, não uma verticalidade nas decisões, né, de cada um desses cooperados, desses sócios, independente da quantidade de cotas que ele tenha, e que a gente já viu que é limitada, para que não tenha essa coisa de uma pessoa comprar todas as cotas e virar o dono daquilo. Então, tem princípios bem claros que, eu não sei se a palavra é assegurar, mas acho que é isso, assegurar essa democracia, né? Esse lugar de horizontalidade de decisões, né? Coletivas, né? E de um espaço que cada um, independente do quanto ele pode pagar, se eu posso pagar uma cota, o Papa pode pagar 10, mas nós temos o mesmo voto. Nosso voto é igual, né? Ele não é definido pela quantidade de cotas que você tem, né? E sim pelo indivíduo. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante, essa coisa de valorizar um indivíduo ali no coletivo, né? Cada indivíduo desse coletivo, ele é dono deste negócio, desse empreendimento, dessa cooperativa, né? E você falou de uma coisa que eu achei interessante também, que é uma coisa que eu pelo menos nunca tive, que é um fundo de reserva, né? Às vezes a gente fica doente do nada, a gente se machuca num trabalho e a gente fica completamente desassistido, porque a gente não tem um sindicato, a gente não tem nenhum tipo de apoio. E aí a minha pergunta era para você nesse sentido, se esse fundo de reserva ele também pode ser um fundo destinado a esse lugar de ajudar algum trabalhador, como é que ele funciona assim? Como é que ele funciona esse fundo de reserva? Olha, em geral, você tem duas taxas. Aliás, você tem uma taxa de administração que você cobra de cada cooperado enquanto ele estiver associado ali, tá certo? Essa taxa de administração, ela serve para pagar o aluguel da sala onde funciona a cooperativa, pagar a secretária, pagar o advogado, pagar o contador. Eu tenho a impressão que esses três profissionais eles são absolutamente necessários para funcionar a cooperativa. Tem um aspecto aí muito interessante, é o seguinte, se um desses funcionários for sócio da cooperativa, então ele não pode votar na Assembleia, porque haveria um conflito de interesse aí, tá certo? Então, a taxa administrativa ela poderia ter uma parte dela destinada ao fundo de reserva e ao fundo de educação. Então, ela daria conta desses dois fundos e tal. O fundo de reserva, ele, em geral, como acontece, por exemplo, num condomínio, ele chama-se de reserva porque ele só é gasto em situações excepcionais, quando surge alguma despesa extra que você precisa
resolver rapidamente. Então, você pode definir, naturalmente, no estatuto para que esse fundo seria usado. E, excepcionalmente, ele poderia ser usado para, isso que você falou, assim, ajudar algum trabalhador, não sei o quê, eventualmente podia. Essa taxa administrativa é uma coisa. A outra coisa, que é completamente diferente, são as cotas-partes. É o capital que cada sócio vai aportar à cooperativa. Eu poderia dizer o seguinte: olha, uma cota-parte, em geral, a gente divide a cota-parte, pode ser, cota-parte significa R$1. E aí você poderia dizer o seguinte: olha, os sócios aqui no período de, digamos, eu estou chutando aqui, no período de 1 ano, vai comprar 10.000 cotas-partes. Ele vai dar prestações durante 12 meses para integralizar aquele capital. Eu posso usar também, em geral a gente usa assim, cota-parte como sendo esse quantum geral que você define como a cota-parte que precisa ser dada ali. Eu estou dizendo isso, na nossa cooperativa habitacional era muito diferente, porque ali as cotas-partes era o valor do apartamento, que, em geral, era pago em 5, 6, até 7 anos. Eu estou falando assim de coisa de R$150 mil, R$200 mil, e que depois que ele adquiriu aquilo e ele quitou aquilo, evidentemente, ele até se desfilia da cooperativa. No caso de uma cooperativa de trabalho, é diferente. Digamos que eu definisse que os sócios da cooperativa dos técnicos de espetáculo de Brasília, vamos chamar de Coopertec, é o nome que eu estou sugerindo. Digamos que eles contribuíssem com R$10 mil durante um ano, o ano de 2022. Essa cota-parte, ela é para investimento. Ela é para investimento. Então, com a grana que eu vou recebendo, eu começo a adquirir, por exemplo, equipamentos. Eu começo a adquirir spots de iluminação, peças de palco, mesas de som. Eu compro os equipamentos que são necessários para servir aos interesses dos trabalhadores dessa cooperativa. Tá certo? Isso vai sendo integralizado, etc. E o cara, ele é dono, depois desse período que ele aportou 10 mil, ele é dono dos 10 mil. Tá certo? Eu posso definir, por exemplo, que quando ele sair, e em circunstâncias que eu prevejo no estatuto, ele vai levar de volta esses 10 mil que ele aportou, porque é o capital. Eu posso definir que ele vai levar os 10 mil corrigidos ou os 10 mil menos alguma contribuição obrigatória desse valor que ele tem que dar ali. Isso depende muito, a gente precisava estudar um pouquinho essas definições dessas cotas-partes. No entanto, o que é importante é que eu tenho duas contribuições completamente diferentes. Uma é a taxa administrativa e outra é a cota-parte que o cara precisa integralizar durante um determinado período. Quando eu estou falando de 10 mil por ano, eu estou chutando. Eu preciso ver as condições da categoria, ver quanto é que as pessoas vão poder dar. Além da taxa administrativa, pode contribuir com essa grana durante um certo período. Mas o fato importante é que, sendo uma empresa, embora sem fins lucrativos, essa empresa tem que ter um capital social para poder realizar os seus objetivos. Tá certo? Então, o que o trabalhador tem
é a sua força de trabalho. Isso significa grana, porque eu vou trabalhar, eu vou receber grana, eu vou ter salários, eu vou ter ali ganhos mensais no mercado de trabalho. E uma parcela disso eu vou investir na cooperativa, que está defendendo os meus interesses. Eu quero dizer, Miguelzinho, que a cultura cooperativista no Brasil ela é muito frágil. Embora eu tenha hoje mais ou menos 4.700 cooperativas no Brasil todo, desses 7 ramos, essa ideia de você ser dono da sua empresa cooperativa, ela é uma coisa que ainda é muito estranha. É muito estranha. As pessoas elas acham estranho isso, você ser empresário de uma cooperativa. É uma coisa que a gente precisava discutir um pouco mais, porque, evidentemente, as pessoas precisam ligar esse investimento na cooperativa com os ganhos que ele vai ter dessa própria cooperativa. Então, a ideia geral é o seguinte: eu vou aportar um determinado capital ali e, evidentemente, a minha ideia é de que eu vou ganhar muito mais do que eu estou aportando. Essa é um cenário muito diferente do seguinte: eu sou um trabalhador autônomo e se eu tenho sorte, eu ganho no mês, no outro eu não ganho, e eu sou um trabalhador que sempre vive da mão para a boca. É uma possibilidade, que é o que normalmente está acontecendo com os trabalhadores brasileiros, que não têm emprego. Eu acho que a organização da cooperativa é interessante porque ela reúne um bloco de trabalhadores e vai defender esse bloco no mercado de trabalho. Ela vai oferecer um monte de serviços para esses trabalhadores, defender os seus interesses de uma maneira que o cara vai ganhar a grana, ele vai ter salário, ele vai ter aporte e, inclusive, parte desse aporte ele vai investir na cooperativa que o está defendendo. Antônio, primeiramente, muito grato pela quantidade de informação, né, que você trouxe hoje para nós todos. Acho que o aulão cumpre muito bem o objetivo quando a gente tem uma pessoa para nos provocar dessa forma, né? Alguém tem mais alguma fala? Antônio, quer fazer mais alguma consideração? Eu me inscrevi aqui. Oi. Claudinha se inscreveu. Sim. Olá, boa noite a todos e todas. Noite. Oi, ACM! Trabalhamos junto no Cristóvão, lá no governo. É verdade! Do cerimonial. Não, eu trouxe aqui, que eu vi lá a divulgação, né, Economia Solidária, achei ótimo tudo que falou sobre cooperativismo aí, e aí queria trazer alguns questionamentos. Primeiro, assim, antes do questionamento, eu compartilhei aqui no chat, eu tive agora no início do ano envolvida com um projeto de economia solidária da Costa Verde, né? E aí participei de várias reuniões de fóruns de Ecosol, Cultura Popular, e aí esse aí é um comitê que foi criado durante esse projeto, né, que é o Circuito Fluminense de Cultura Popular e Economia Solidária da Costa Verde, etapa Ilha Grande, e aí foi criado um comitê exatamente para estar discutindo as questões da economia solidária. A gente conseguiu movimentar, assim, em um mês lá, fizemos moeda social, tudo num projeto com Lei Aldir Blanc, né, do Estado do Rio. Moeda social que movimentou super lá, ajudou a gente a construir coisas que o orçamento não dava, né, realizar coisas, as pessoas ficaram muito interessadas, um princípio da economia solidária, né? E aí vem a questão da autogestão. Além da cooperativa, da associação, tem também aquelas formas de EAS, não é isso? Empresas autônomas solidárias, EAS,
E existe um grande questionamento nessa questão da economia solidária de ser formalizado, ter CNPJ. Inclusive, a lei permite que você possa ser um EAS, um EFF, eu esqueci as siglas aqui agora, mas não, por exemplo, não dá para a gente se inscrever num edital. Como é que você vê, né, dentro da economia solidária, essa questão da formalização? Olha, eu acho que a formalização é muito relevante, inclusive por razões que foram citadas aqui, que tem a ver com a previdência social, por exemplo. O camarada, às vezes, tem agora 30 anos, 40, e jamais contribuiu com a previdência social. Então, quando ele se aposentar, o máximo que ele vai poder receber numa situação dessa é um salário mínimo. Então, é uma situação muito ruim. Ele não está contribuindo com o SUS, por exemplo. Então, a formalização é relevante para ele participar, digamos assim, desse fundo de reserva nacional. A gente precisa ver que existem organizações locais, sociais locais, mas existe uma organização social que é nacional, que é o país como um todo. Daí, por exemplo, a ideia de pagar impostos, de contribuir com a previdência social, etc., que são valores que estão se perdendo. Esses valores republicanos estão se perdendo porque tem esse individualismo que acha que esse negócio de pagar imposto, não vou pagar imposto não, porque isso é para financiar político ladrão. Então, são ideias assim muito primárias, e eu diria até mesquinhas, porque você está abrindo mão da república. E eu acho que a ideia geral de república existe o mínimo de formalização. Existe o mínimo de formalização. Então, eu, pessoalmente, sou favorável a que seja formalizado mesmo. Por exemplo, se o camarada pode ter essa empresa que se chama de MEI para poder oferecer uma nota fiscal, etc., isso é muito relevante, porque senão ele fica dependente de outras pessoas para poder conseguir emprego. E ele acaba não contribuindo com os fundos sociais, né? Eu estou dizendo isso porque a ideia da informalização, a ideia de você ficar de fora do Estado, parece ser uma coisa muito democrática, parece ser uma alternativa de vida, etc., mas não leva a nada. É um negócio assim que, na minha época de juventude, a gente pensava muito nesse negócio de ser hippie, mas isso não leva a nada porque você não organiza o povo assim. O povo precisa organizar-se e pensar grande. Pensar grande. Eu acho que todas as alternativas são interessantes, você precisa brigar e você precisa lutar com o que você tem no momento. Mas eu preciso pensar grande. Eu quero a presidência da República, porra. Eu quero, não é uma TV ou uma rádio pirata. Eu quero uma rede de televisão que concorra com a Rede Globo. Ou a gente pensa no país dessa forma, ou senão a gente sempre vai ficar por baixo e esperando que alguém pise na gente de novo, entendeu? Então, a minha ideia é por aí. Aí. Boa. Obrigada. Eu sempre defendo essa questão da formalização e falo até aqui no movimento cultural, a Lê já deve ter visto algumas vezes, assim, falo, enquanto a gente ficar nesse movimento, desculpa aqui, gente que tem Moisés aí, outras pessoas, panfletário, sabe? Vamos lá para frente da secretaria, vamos aqui, vamos ali. Funcionam certas coisas, mas se a gente não tiver organizado enquanto corpo, né, que foi uma discussão na formação da APTA, ali participou, a gente perde muita força, né? Assim que começou a pandemia, num instante as grandes empresas aéreas conseguiram auxílio. Para a cultura conseguir, caralho, Lei Aldir Blanc, votação, tudo isso. Então, a gente tem que deixar de ser essa coisa rebelde, de ser hippie, aí, como você falou, todo mundo democrático demais,
e entender que democracia também tem formalidades, né? É isso, obrigada, gente. Ó, e o link está aí, se vocês quiserem entrar, participar, existem reuniões, fóruns, são fóruns mais do Rio de Janeiro, né, do Estado, mas muito interessante para poder saber o que está acontecendo. A gente ofereceu um curso de Cultura Popular e Economia Solidária com certificado de curso de extensão, né, pessoas dos quilombos, assim como estão reinventando a economia local com turismo de base comunitária, né, as feiras ali, a agroecologia, o escambo também, são muitas coisas assim, que fogem um pouco dessa formalização aí da cooperativa, do associativismo, mas também tem sido soluções, por enquanto não chega a essa formalização. Aí tem um link aí, quem quiser entrar e eventualmente conhecer melhor. Tá? E em breve, ó, vou mandar para vocês, a Lei divulga aí, estamos lançando o catálogo Vitrine Cultural e Solidária da Costa Verde, tá? Legal. Beleza. Obrigado. Muito grato. Sucesso, Claudinha. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Lê. Que aula, gente. Que aula. Obrigada, A Lê CQ. tinha feito uma pergunta aí, eu acho. Não, eu tinha perguntado se o cooperado pode entrar com equipamentos ao invés da cota parte. Se a Né, quarta se- parte pode ser o equipamento, é isso que você perguntou, né? Se a gente pode aceitar outras formas de investimento, sabe? Porque a gente tem pessoas que já têm isso, que são MEIs que alugam praticáveis, pequenos equipamentos de som, e que não estão felizes, né, estando sozinhos. Então, quem sabe a gente pode também aproveitar outros capitais, né, às vezes uma sede que alguém tenha, que queira dividir, um galpão. Pode ser, a contribuição pode ser de outra forma? Um estatuto pode aceitar isso? Claro que sim, você pode transformar o equipamento num valor monetário, né? Digamos que a gente fixe a contribuição naquele ano de 10 mil, e o cara tem um teclado que eventualmente custe 2 mil reais. Ele é um teclado usado, etc., 2 mil. Então, a cooperativa ela aceita aquele equipamento como parte da integralização do capital. E isso é absolutamente possível. A ideia, por exemplo, da cessão de uma sede, de uma sala, durante um determinado período, você calcula qual seria o aluguel, o IPTU, o condomínio, e transforma isso na cota do sujeito, parte da cota dele. Isso é perfeitamente possível. Tudo isso formalizado, tudo isso lançado na contabilidade, porque isso é muito importante. Uma coisa muito importante é o seguinte: as cooperativas elas seguem a legislação brasileira e definem, por exemplo, os crimes de colarinho branco. Então, é muito importante que as suas contas sejam adequadamente contabilizadas, declaradas ao fisco, à Receita Federal, etc., para não ter nenhum problema, nem com o GDF, nem com a Receita Federal. Boa. Mais alguma pergunta? Perfeito, obrigada, CQ. Eu não conheço esse apelido, é CQ, esse apelido eu gostei. CQ. Eu ouço o Miguel chamar assim, né? Não sei o que chamar. Antônio Carlos. A CQ. Tem um ACM, o FHC e tem um ACQ. Muito grato, Pedro Carlos. Muito Muito grato bom. pela participação. Ô, Miguelzinho, deixa eu fazer mais 2 parágrafos para contar pouquinho do que foi a COAGE. É o seguinte: a cooperativa dos jornalistas ela tem 2 fases históricas. Numa determinada fase, ela construiu, foram 2, deixa eu conferir aqui, ela construiu um edifício de 6 andares no Guará 2 e 2 outros de 3 andares em Sobradinho.
Isso lá no início da década de 80, financiado pela Caixa Econômica Federal. Nesse período, a cooperativa adquiriu o Condomínio Verde, no Jardim Botânico, Sim. e o Condomínio Palmas do Lago Oeste, no Lago Oeste, que aí eram só os terrenos. E aí a gente começou a juntar grana para adquirir projeções em Águas Claras, lembrando o seguinte, que Águas Claras foi inventada pelo Arruda naquela época, e eles apostaram que o único jeito de implantar o metrô seria você adensar a população dessa região, de Ceilândia para o plano piloto, com mais gente, porque qualquer meio de transporte, você precisa definir uma equação de mais passageiros, P, sobre K, por quilômetro. Quanto mais P, mais o modal é adequado, ele se paga. E aí não tinha, você tem um vácuo entre Taguatinga até o Guará, que era... E aí eles inventaram essa cidade aqui. Só que a iniciativa privada não acreditou. Eles compraram algumas projeções, mas não fizeram nenhum investimento. O Paulo Otávio, por exemplo, demorou a fazer um prédio aqui. E aí eles resolveram chamar cooperativas para ver se incrementava esse projeto. Nessa época surgiram um monte de cooperativas empresas disfarçadas de cooperativa, teve uma maracutaia ali, mas, de qualquer forma, apareceram várias cooperativas, do Senado, da Câmara, da Embrapa, dos professores, dos jornalistas, e aí a gente começou a fazer esses prédios aqui. Nós fizemos um negócio excelente com uma consultora de Goiânia, a MB Engenharia, que tinha algumas vantagens de trabalhar com cooperativas. Por exemplo, as construtoras têm prazo de entrega do prédio. Mas, se você está trabalhando com cooperativa, esses prazos são mais flexíveis, porque o prédio só vai subir de acordo com o aporte de grana das pessoas. Então, ela resolveu ganhar menos, mas ter essa facilidade de não ter prazos muito estritos para cumprir o programa. Do ponto de vista nosso, teve um aspecto muito interessante, que foi o seguinte: evidentemente, eu estou falando de uma cooperativa de classe média alta. Classe média alta, a gente definiu assim, era, em geral, um casal de pessoas jovens. Em geral, os dois trabalhavam ou na Câmara, ou no Senado, ou eram médicos, ou bombeiros, Polícia Federal, Polícia Militar. Era esse tipo de gente. E que pagava aluguel, tinha 1 ou 2 filhos, e no final do mês sobrava R$1.000, R$2.000 por mês. Então, o que acontecia? O sujeito investia na cooperativa esses R$1.000, R$2.000 que sobravam no fim do mês para um prédio, para um apartamento que seria entregue dali a 5, 6 anos. E aí, quando ele recebesse esse apartamento, ele deixava de pagar o aluguel. Com o aluguel, ele complementava o pagamento do prédio. Então, isso foi uma equação muito interessante, porque a gente conseguiu fazer 1.100 apartamentos com preços que chegavam, às vezes, a 30% mais barato do que os preços de mercado. Então, era um negócio assim, muito interessante, do ponto de vista de fazer. E aí era muito interessante porque o próprio dinheiro do cooperado foi capaz de financiar esse bem. Então, o que eu estou dizendo, isso é muito interessante, porque aqui realmente não tinha um intermediário. A gente contratou a construtora e a grana que entrava a gente passava para eles, assim, rapidamente. Então, e eles faziam o prédio à medida que recebiam. Então, foi uma equação assim muito interessante. Hoje já não é possível fazer isso mais, porque, evidentemente, a Caixa faz financiamento com 20 anos para o cara, se ele for novo, 30 anos de idade, faz financiamentos aí de 20, 30 anos, né?
Então, hoje, esse nosso modelo já não funcionaria, porque a Caixa oferece alternativas mais baratas, digamos assim. É isso. Muito Liga o obrigado. áudio. Tá ligado? Muito Oi? alto. Miguel, seu áudio. Oh, desculpe aí, Abder. Então, você aqui, queria te agradecer, viu, cara, porque eu acho que as informações que você trouxe aqui foram muito importantes para nós, né, para entender esse processo, porque é isso, né? São opções que a gente vai ter que fazer de acordo com as nossas realidades, né, ou com a nossa realidade naquele momento. E eu acho que esse processo coletivo de formalização é um caminho para o qual a gente precisa olhar, né, de alguma maneira, porque é uma categoria muito precarizada, né, como a gente já sabe, à margem mesmo do sistema, inclusive agora mesmo é que a gente está conseguindo entrar aí na Câmara, entrar no Executivo, né, a partir da nossa mobilização do backstage, mas eu acho que uma aula sobre um processo como o cooperativismo foi muito importante para nós, porque abre também a cabeça de todos, né? E todas, para isso. É por aí. Te agradeço demais, viu, a disponibilidade. Se a gente não tiver mais nenhuma questão aí, eu acho que, nossa, foi muito bom. Já foi muito bom até aqui. Mais alguém inscrito? Eu queria aproveitar e usar a palavra para parabenizar. Acho que não temos mais, né? O João está falando, Miguel. Acho que o João Bé está falando. Então, eu sou João Bé. Meu áudio está... produtor, né, do Conselho de Cultura, de Gama, e assim, trabalho com cultura da paz, né, com o Centenário Maia. Né? Nossa, eu acho fantástico esse conhecimento, agradeço muito por poder receber essas informações fantásticas, mostrar esses caminhos, né, de onde veio, né, de todo o processo de evolução do cooperativismo. Eu acho que é o caminho mesmo, mas eu acho que a gente pode pensar em inovar. E aí o que eu queria sugerir talvez um planejamento estratégico, juntar todo mundo, né, numa chácara e a gente lá fazer o desenho desse processo todo, entendeu? Juntar a galera e a gente discutir, né, assim, de maneira produtiva mesmo, positiva. E aí a gente pode até ver, tem pessoas que são formadas em organizar planejamento estratégico já, né, para a gente chegar no desenvolvimento, para a gente poder debulhar mesmo tudo, porque eu acho que é isso, Ale, a gente tem que poder entrar, o cara não tem nada, ele só tem o trabalho dele, pronto, ele vai ser cooperativado, e ali a cooperativa monta projetos, a cooperativa já contrata todo mundo, ou seja, vamos pensar juntos, né, vamos avaliar juntos e construir juntos. Aí fica essa sugestão e esse agradecimento profundo, né, pelo seu trabalho, essa sua trajetória maravilhosa, meus parabéns mesmo, pessoas maravilhosas assim inspiram a gente, né, que nosso Brasil tem mais gente boa do que gente ruim. Obrigado, Breno. Olha, Miguel. Valeu, João. Eu fico à disposição de vocês para outras informações. Repito que a Organização das Cooperativas do Distrito Federal também tem a sua disponibilidade para oferecer um monte de informações e dar toda a assistência na formação de uma nova cooperativa, eles têm todo o interesse disso. Então, eu fico aqui à sua disposição para novas informações, viu? Eu que agradeço. Obrigado, meu irmão. Oportunidade, cara. Muito obrigado, viu? Maravilhoso. Obrigada.